Oi, bom dia, paz e graça da paz de Deus para mim e para você. Que Deus nos conceda um dia abençoado, um dia de Deus para cada um de nós. Vamos orar ao nosso Deus então? Oremos. Pai Santo, queremos te agradecer por este dia, pela oportunidade de estar aqui presente. Enche nosso coração do teu amor, ó Deus, e nos prepara para a eternidade. É a nossa oração e nós oramos em nome de Jesus. Amém. É sempre bom, né, iniciarmos um novo dia alegando nossos pensamentos para Deus, mas é melhor ainda iniciarmos este dia ouvindo o que Deus quer falar com cada um de nós por meio da sua palavra. Vamos fazer isso agora então? Salmo capítulo 34, versículo 15, diz o seguinte: Os olhos do Senhor reposam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor reposam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Essa é a verdade de Deus para mim e para você. Diz que os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Lá no versículo 14 ele diz: Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançar. Você está entendendo que Deus é contrário à injustiça? Você está entendendo que Deus é contrário à falsidade? Você está entendendo que Deus é contrário à imoralidade? Você está entendendo que Deus é contrário à desobediência, à transgressão, à rebelião? Você está entendendo isso? Sabe, meus amigos e minhas amigas, às vezes nós ficamos questionando a Deus. Por que, Senhor, eu estou orando? Por que, oh Deus, eu estou jejuando? Por que, oh Deus, eu faço isso, eu faço aquilo e a minha oração não é atendida? Por que, oh Deus? Nós gostamos de questionar a Deus o porquê das coisas. Mas sabe, antes de fazermos isso, devemos analisar a nossa vida. Devemos entender e perceber se nós estamos vivendo em obediência à palavra de Deus ou não. Devemos analisar a nossa vida para saber se nós estamos vivendo de acordo com a justiça de Deus, para saber se nós estamos vivendo de acordo com a verdade de Deus ou não. Aí você me pergunta: mas Deus só me abençoa se eu estiver vivendo em obediência à sua palavra? Eu te digo que sim. Sabe por quê? Porque Provérbios 28:9 diz o seguinte: aquele que se desvia de ouvir a lei, até sua oração é abominável ao Senhor. Então de nada adianta eu estar orando, de nada adianta eu estar pedindo a Deus se eu não estou vivendo em obediência à palavra de Deus. Você viu o versículo que a gente leu aqui? Os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Esse foi o versículo que a gente acabou de ler aqui nesta manhã. Então de nada adianta a gente estar orando, a gente estar jejuando, a gente estar fazendo nossas coisas, querendo que Deus nos atenda. Mas se nós estamos vivendo contrário à palavra de Deus, de nada vai adiantar essas coisas. Porque os olhos de Deus repousam sobre o justo. Os que vivem em iniquidade, os que vivem na maldade, Deus nem olha. Os olhos dele nem olham para essas pessoas. Aqui, ó, os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Então, de nada adianta vivemos de oração e oração e oração se a nossa vida não está no altar do Senhor. De nada adianta isso. De nada adianta orarmos, pedir a Deus, se eu não estou vivendo em obediência aos mandamentos divinos. Deus é contrário à transgressão, Deus é contrário à falsidade, Deus é contrário à injustiça, Deus é contrário à desobediência. Portanto, se queremos que as nossas orações sejam atendidas, primeira coisa, nós precisamos ouvir a lei de Deus. E ouvir a lei de Deus é obedecer os seus mandamentos, é guardar, é praticar, é viver na justiça, é viver de acordo com a verdade de Deus para cada um de nós. Ele nos aconselha aqui na sua própria palavra: aparta-te do mal e pratica o bem. Agora nós vivemos praticando o mal, nós vivemos na mentira, nós vivemos de acordo com as nossas próprias palavras, de acordo com as nossas próprias convicções, de acordo com a nossa própria coerência, e depois queremos que Deus nos atenda. Depois questionamos a Deus por que Deus não está nos respondendo. Quanta incoerência da nossa parte, não é verdade? Os olhos do Senhor estão sobre o justo, diz a palavra de Deus.
Se você quer que sua oração seja respondida, se você quer ser ouvido de Deus, se você quer proteção divina, me parece que você tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Do contrário, você terá a mão de Deus pesando contra você. Essa é a verdade bíblica. Que Deus nos abençoe e que nos ensine a viver de acordo com o querer dele, de acordo com a palavra dele, para que possamos ser ouvidos pelo Senhor Jesus Cristo. Grande abraço para você. Feliz sábado. Deus te abençoe. Bênção de Deus para mim e para você. Tchau, tchau.